Capítulo 3. Avaliação e formulação. O processo de avaliação dos pacientes para terapia cognitivo-comportamental e de realização de conceitualizações de caso baseia-se em um modelo abrangente de tratamento. Embora os elementos cognitivos e comportamentais para a compreensão do transtorno do paciente recebam a maior ênfase, as influências biológicas e sociais também são consideradas características essenciais da avaliação e da formulação. Neste capítulo, discutiremos as indicações para a terapia cognitivo-comportamental, as características dos pacientes que são associadas a uma afinidade com essa abordagem e elementos principais que avaliam a adequação para a terapia. Também apresentaremos um método pragmático para organizar as conceitualizações de caso e desenvolver planos de tratamento. Avaliação. A avaliação na terapia cognitivo-comportamental começa com os aspectos fundamentais utilizados em qualquer forma de psicoterapia. Uma anamnese completa e um exame do estado mental. Deve-se estar atento aos sintomas atuais do paciente, às suas relações interpessoais, à sua base sociocultural e aos seus pontos fortes pessoais, além de levar em consideração o impacto da história de seu desenvolvimento, da genética, dos fatores biológicos e das doenças médicas. A avaliação detalhada das influências desses múltiplos domínios permitirá produzir uma formulação de caso multidimensional, como detalhado no próximo tópico, conceitualização de caso na terapia cognitivo-comportamental. A realização de uma entrevista padrão e de um diagnóstico fornecerá muitas das informações necessárias para avaliar a adequação do paciente para a terapia cognitivo-comportamental. Desde a década de 1980, a terapia cognitivo-comportamental vem sendo adaptada e modificada para uma grande variedade de quadros clínicos, ampliando significativamente a sua abrangência para além do tratamento de transtornos depressivos e de ansiedade leves ou moderados. No capítulo 10, por exemplo, examinamos as modificações da terapia cognitivo-comportamental para os transtornos bipolar e de personalidade borderline e a esquizofrenia, além de outros quadros de difícil tratamento. Sugerimos, portanto, que a maioria dos pacientes avaliados para o tratamento psiquiátrico será candidata em potencial para a terapia cognitivo-comportamental, seja isoladamente ou combinada com a farmacoterapia adequada. Existem poucas contraindicações para o uso da terapia cognitivo-comportamental. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial grave, dissimulação ou outros quadros clínicos que comprometem marcadamente o desenvolvimento de uma relação terapêutica colaborativa e baseada na confiança também não são bons candidatos para a terapia cognitivo-comportamental. Os fatores que limitam o uso da terapia cognitivo-comportamental nesses quadros também se aplicam a outras formas de psicoterapia. Discutiremos o uso de modelos de terapia cognitivo-comportamental mais prolongada no capítulo 10. O enfoque deste capítulo é a identificação de tipos de pacientes para os quais se pode esperar que a terapia cognitivo-comportamental funcione dentro de um período de 2 a 4 meses. Para tanto, partimos das primeiras contribuições da psicoterapia psicodinâmica breve. Safra e Segal desenvolveram uma entrevista semi-estruturada para avaliar a adequação dos pacientes à terapia cognitivo-comportamental de tempo limitado. Embora essa entrevista tenha excelentes características psicométricas, a aplicação do método de Safra e Segal é impraticável fora dos locais de pesquisa, pois o questionário leva de 1 a 2 horas para ser preenchido. As recomendações que fazemos aqui se derivam, parcialmente, das contribuições de Safra e Segal, mas são pensadas para integrar a avaliação inicial como parte do exame psiquiátrico padrão. Quem são os candidatos ideais para serem tratados somente com terapia cognitivo-comportamental? Até certo ponto, a terapia cognitivo-comportamental com tempo limitado é mais adequada para pessoas que buscam terapia para um transtorno agudo e simples de ansiedade ou depressão. A esses indicadores genéricos de bom prognóstico, adicionaríamos fatores como habilidades verbais, recursos financeiros adequados, moradia segura e o apoio de familiares ou amigos. Felizmente, há boas evidências de que a utilidade da terapia cognitivo-comportamental não se limita àqueles casos fáceis de tratar ou a pacientes ideais para essa psicoterapia. A primeira dimensão que deve ser observada é um indicador de prognóstico geral. A cronicidade e a complexidade dos problemas do paciente. Deve-se seguir a sabedoria popular de que problemas presentes há muito tempo normalmente demandam cursos mais longos de terapia.
O mesmo pode ser dito sobre o tratamento de transtornos depressivos ou de ansiedade que são complicados por abuso de substâncias, transtornos de personalidade importantes, uma história de trauma ou negligência precoce ou outros quadros comórbidos. A história de tratamento do paciente pode fornecer pistas importantes sobre a tratabilidade de seu quadro clínico. Se você for o 12º terapeuta em 25 anos ou estiver sendo solicitado a tentar uma nova abordagem depois do fracasso de longos períodos de farmacoterapia e psicoterapia, pode ser necessário um programa de tratamento mais longo e abrangente do que o programa convencional de 12 ou 16 semanas. A segunda dimensão, otimismo em relação às chances de sucesso na terapia, também é um indicador prognóstico global em diversas formas de ajudar nas relações. Altos níveis de pessimismo podem reduzir a capacidade de um paciente de responder à terapia. O pessimismo pode refletir a avaliação válida de um paciente de que tem sérias dificuldades, principalmente quando há uma história de tratamentos anteriores mal-sucedidos. A depressão realmente tende a remover a visão de um mundo cor-de-rosa do bem-estar. Contudo, a desmoralização pode minar a capacidade do paciente de se engajar em exercícios terapêuticos ou, graças a uma profecia autorrealizável, pode desprezar as evidências de progresso. Como o pessimismo está associado tanto à desesperança como à ideação suicida, deve-se ficar atento à possibilidade de que, em alguns pacientes, um grau marcado de pessimismo possa determinar a mudança de tratamento ou hospitalização. No sentido mais extremo, o pessimismo pode esconder delírios nihilistas, o que indica a necessidade de medicação antipsicótica. A terceira dimensão, aceitação de responsabilidade pela mudança, está ligada ao modelo de motivação descrito por Prochaska e de Clement mais detalhadamente elaborada como um componente central da entrevista motivacional por Miller e colaboradores. Essa abordagem incentiva a discussão sobre as expectativas e apreensões da pessoa em busca de tratamento em relação à terapia. A entrevista pode extrair a compreensão geral do indivíduo sobre a sua doença e o seu tratamento, além das expectativas e conhecimentos mais específicos sobre a terapia cognitivo-comportamental. Pessoas que expressam fortes preferências por um modelo médico de tratamento podem precisar ser mais preparadas antes de iniciar a psicoterapia do que aquelas que expressam um interesse genuíno na terapia cognitivo-comportamental. A quarta dimensão, compatibilidade com a linha de raciocínio cognitivo-comportamental, diz respeito às impressões específicas tanto do paciente como do terapeuta sobre a adequação da terapia cognitivo-comportamental. Assim como na vida cotidiana, as primeiras impressões são importantes. As pessoas que dão notas altas para a terapia cognitivo-comportamental antes de iniciar a terapia tendem a responder melhor do que aquelas que tinham impressões iniciais mais negativas. Estar disposto a fazer exercícios de autoajuda ou tarefa de casa é outro aspecto-chave da compatibilidade. Como enfatizamos ao longo de todo este livro, a tarefa de casa é um componente determinante da terapia cognitivo-comportamental. Há muitas evidências de que os pacientes que não fazem as tarefas de casa de modo regular têm significativamente menor probabilidade de responder à terapia do que aqueles que as fazem. Embora o pessimismo extremo possa ter implicações prognósticas potencialmente negativas, a quinta dimensão, capacidade de acessar pensamentos automáticos e identificar as emoções que os acompanham, reflete uma aptidão real para a terapia cognitivo-comportamental. Ao manter o ponto de vista de que a terapia se constrói sobre os pontos fortes, você descobrirá que os pacientes que conseguem identificar e expressar seus pensamentos automáticos negativos durante os períodos de humor depressivo ou ansioso, normalmente são capazes de começar a utilizar os exercícios de 3 e 5 colunas mais cedo no curso da terapia. Como um meio para ajudar a trazer à tona pensamentos automáticos negativos, pode ser bom perguntar ao paciente, na avaliação inicial, quais pensamentos e sentimentos associados ele teve enquanto ia para a sessão ou aguardava na sala de espera. Perguntas para sondar ainda mais a capacidade do paciente de identificar e expressar pensamentos automáticos negativos também costumam ser utilizadas para avaliar a adequação para a terapia cognitivo-comportamental. A dificuldade para identificar flutuações nos estados emocionais é uma desvantagem na terapia cognitivo-comportamental, pois o paciente perderá oportunidades de identificar pensamentos quentes e praticar maneiras de melhorar o humor com métodos de reestruturação cognitiva. A sexta dimensão relevante ao avaliar a adequação do paciente para a terapia de curto prazo trata-se da capacidade para envolver-se em uma aliança terapêutica.
Safra e Segal sugerem que a observação do comportamento nas sessões e as perguntas sobre a história de relacionamentos íntimos do paciente podem fornecer pistas importantes de sua capacidade de desenvolver uma relação terapêutica eficaz. Durante a sessão inicial, a solicitação direta de feedback e a observação da capacidade do paciente de se conectar são utilizadas para medir a capacidade de se engajar em uma aliança de trabalho. Perguntas sobre a história pertinentes à qualidade dos relacionamentos com os pais, irmãos, professores, coaches e parceiros conjugais podem fornecer informações úteis, principalmente quando são revelados padrões repetitivos de decepção, rejeição ou exploração. Do mesmo modo, se o paciente tiver experiências anteriores com psicoterapia, suas impressões sobre a qualidade daquela DIAD provavelmente transmitirão algumas informações sobre o que o futuro possivelmente reserva. A sétima e última dimensão a ser considerada é a capacidade do paciente de manter e trabalhar com um foco orientado para o problema. Do ponto de vista de Safra e Segal, essa dimensão tem dois componentes: operações de segurança e foco. O primeiro refere-se ao uso, pelo paciente, de comportamentos potencialmente disruptivos na terapia para restaurar uma sensação de segurança emocional quando psicologicamente ameaçado. O foco, por outro lado, refere-se à capacidade de trabalhar dentro da estrutura das sessões de terapia cognitivo-comportamental e de manter a atenção em um tópico relevante do começo ao fim. Além de obter a história, o exame do estado mental e a avaliação da adequação para a terapia cognitivo-comportamental, recomendamos que você leve em consideração a utilização de escalas padronizadas de avaliação para medir sintomas e acompanhar o progresso do tratamento. Estudos já demonstraram sólidos benefícios do tratamento melhorado por medições, no qual a severidade dos sintomas é medida a cada sessão. Podem ser utilizadas várias escalas de autoavaliação que requerem pouco tempo e esforço dos pacientes. Costumamos usar o questionário de saúde do paciente para medir a depressão e a Generalized Anxiety Disorder para medir a ansiedade. Ambos são gratuitos e estão disponíveis na internet, em inglês. Outras opções incluem o Inventário de Depressão de Beck, a Escala de Avaliação da Depressão do Centro de Estudos Epidemiológicos e o Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvânia. Conceitualização de caso na terapia cognitivo-comportamental. A conceitualização de caso, ou formulação, é um mapa de orientação para o seu trabalho com o paciente. Ela reúne informações de 7 domínios principais. 1. Diagnósticos e sintomas. 2. Contribuições das experiências da infância e outras influências do desenvolvimento. 3. Questões situacionais e interpessoais. 4. Fatores biológicos, genéticos e médicos. 5. Pontos fortes e recursos. 6. Padrões típicos de pensamentos automáticos, emoções e comportamentos. 7. Esquemas subjacentes. Em suma, todos os achados importantes de sua avaliação do paciente são considerados no desenvolvimento de uma formulação de caso. À primeira vista, pode parecer uma tarefa desalentadora ter de sintetizar todas essas informações ao elaborar um plano específico para um paciente. No entanto, o sistema que descrevemos neste capítulo fornecerá um método pragmático e fácil para organizar formulações de caso. O passo fundamental na conceitualização de caso é a formação de uma hipótese de trabalho. O terapeuta utiliza construtos cognitivo-comportamentais para desenvolver uma formulação teórica individualizada referente à combinação de sintomas, problemas e recursos de um determinado paciente. Essa hipótese de trabalho é, então, utilizada para direcionar as intervenções de tratamento. No início da terapia, a conceitualização de caso pode ser apenas um esboço ou rascunho. Talvez você não tenha certeza do diagnóstico ou ainda esteja coletando partes cruciais dos dados. Talvez você também esteja apenas começando a tentar algumas intervenções da terapia cognitivo-comportamental. Entretanto, é vital começar a pensar sobre a formulação desde os primeiros momentos do tratamento. À medida que aprende a conhecer melhor o paciente, mais observações e níveis de complexidade podem ser acrescentadas à formulação. Você poderá testar as suas teorias para ver se são acuradas e descobrirá se os seus métodos de tratamento estão corretamente direcionados. Caso contrário, a formulação precisará ser revisada. Por exemplo,
Se começar a reconhecer características de dependência arraigadas que estão impedindo o progresso, você precisará considerar alterar o plano de tratamento. Se pontos fortes não reconhecidos anteriormente se tornarem visíveis, o curso de terapia pode ser mudado para aproveitar esses recursos. Até as fases intermediária e final da terapia cognitivo-comportamental, a conceitualização de caso deve amadurecer em um plano bem orquestrado, que confira um direcionamento coerente e eficaz para cada intervenção da terapia. Se examinasse uma sessão gravada dessa parte da psicoterapia e parasse a fita em um ponto crucial, você deveria ser capaz de explicar a sua linha de raciocínio para seguir o caminho que está tomando no momento e por todo o seu curso. Idealmente, você também seria capaz de descrever os obstáculos a serem enfrentados para obter os melhores resultados e um plano para superá-los. O sistema que recomendamos tem base em diretrizes estabelecidas pela Academy of Cognitive Therapy. O site dessa organização traz instruções detalhadas para construir formulações que atendam aos padrões para a certificação em terapia cognitiva. Também são apresentadas vinhetas de casos clínicos. Condensamos os principais aspectos das diretrizes para a conceitualização de caso da Academy of Cognitive Therapy em uma ficha de formulação de caso. Para preencher a ficha de formulação de caso, será preciso ser capaz de realizar uma avaliação detalhada, conforme descrita neste capítulo, e conhecer as teorias e os métodos centrais da terapia cognitivo-comportamental. Como talvez você ainda não tenha todas as informações e habilidades necessárias para desenvolver conceitualizações de caso totalmente prontas, nosso objetivo neste ponto do livro é modesto. Queremos apresentar métodos de formulação e dar alguns exemplos que demonstrarão como os construtos da terapia cognitivo-comportamental podem ser usados no planejamento do tratamento. Conforme for evoluindo ao longo deste livro e ganhando mais experiência na terapia cognitivo-comportamental, você poderá se especializar na elaboração de conceitualizações de caso. Caso clínico. Kate descreveu uma série de sintomas relacionados com a ansiedade, incluindo ataques de pânico, hiperventilação, excitação fisiológica e esquiva das situações vividas ao dirigir, como atravessar pontes, pegar congestionamentos e ir longe demais. Ela apresentou uma história de alguns ataques de pânico há vários anos, os quais levaram a consultas ao pronto-socorro em 2 ocasiões. Todos os seus exames, inclusive os eletrocardiogramas, estavam normais. Uma consulta com um cardiologista confirmou que ela não apresentava evidências de uma doença cardíaca. Kate começou a ter ataques de pânico mais frequentes quando lhe ofereceram uma promoção para gerente do escritório em um novo local da empresa de placas de vidro, onde trabalhava como assistente administrativo. As novas instalações, localizadas do outro lado de um grande rio, serão inauguradas em cerca de 2 meses. À medida que a data da mudança se aproximava, ela começou a pensar que poderia ter de pedir demissão do emprego que tinha lutado para conquistar. Várias influências durante o desenvolvimento de Kate em seus primeiros anos de vida pareciam ter moldado sua vulnerabilidade a sintomas de ansiedade. Kate era a segunda de 2 filhos, criados em um ambiente familiar amoroso, com ambos os pais presentes em casa. Embora nunca tenha recebido tratamento para ansiedade, sua mãe é uma mulher tensa, que parece se preocupar demais com o perigo, e passou para seus filhos a mensagem de que o mundo é um lugar perigoso. Sua mãe ficou especialmente preocupada quando Kate estava aprendendo a dirigir. Como a maioria dos pais, ela lhe dizia repetidamente para tomar cuidado devido ao alto risco de acidente entre motoristas adolescentes. Quando um dos colegas de classe de Kate morreu em um acidente de carro, sua mãe ficou tão ansiosa e angustiada que proibiu Kate de dirigir por mais de 6 meses. Outra experiência traumática contribuiu para os ataques de pânico e a esquiva de dirigir de Kate. Quando ela tinha 20 e poucos anos, seu pai morreu repentinamente de infarto. A perda foi devastadora para ela e desencadeou um medo de ter o mesmo destino de morrer jovem. Felizmente, Kate tinha vários pontos fortes que podiam ser incluídos no processo de terapia cognitivo-comportamental. Ela estava genuinamente interessada em aprender sobre a terapia cognitivo-comportamental e disposta a se engajar na terapia de exposição, um elemento-chave da terapia cognitivo-comportamental para transtornos de ansiedade. Ela era articulada e inteligente e tinha um bom senso de humor. Também não apresentava transtornos de personalidade e tinha excelente apoio de sua família e colegas de trabalho. No entanto,
Tinha sintomas de ansiedade há muito tempo instalados, com padrões de evitação muito arraigados com relação a dirigir sobre uma ponte por longas distâncias, para além da zona de segurança das conhecidas ruas perto de sua casa, das lojas onde sempre ia e de seu antigo local de trabalho. Além disso, parecia que sua família, amigos e colegas de trabalho estavam, sem saber, reforçando sua ansiedade, ao participarem de seus elaborados métodos de evitação. Em suas diretrizes para a conceitualização de caso, a Academy of Cognitive Therapy recomenda que os terapeutas adotem um ponto de vista tanto transversal como longitudinal dos fatores cognitivos e comportamentais que possam estar influenciando a expressão dos sintomas. A parte transversal da formulação envolve observar os padrões atuais pelos quais os principais precipitantes e situações ativadoras estimulam os pensamentos automáticos, as emoções e os comportamentos. O ponto de vista longitudinal leva em conta eventos e outras influências durante o desenvolvimento, principalmente as que pertencem à moldagem de crenças nucleares ou esquemas. A formulação de caso traz uma análise transversal de 3 eventos típicos no ambiente atual de Kate que estão associados às cognições, às emoções e aos comportamentos desadaptativos. Em reação ao primeiro evento, dirigir até a farmácia para buscar os antibióticos de sua filha, ela tem pensamentos automáticos como: e se alguém bater em mim? E se eu ficar presa na ponte? Não consigo fazer isso. E se eu não conseguir voltar para casa? As emoções e sensações físicas associadas a essas cognições são ansiedade, aumento da frequência cardíaca, atordoamento, tontura e respiração acelerada e irregular. Embora, neste caso, tenha conseguido dirigir até a farmácia, Kate somente o fez sob forte coação. Ela agarrou a direção com tanta força que podia ter ficado com marcas permanentes. Normalmente, Kate evitava situações desse tipo, contribuindo, assim, para um ciclo vicioso de ansiedade crônica e comportamentos de fuga. O segundo e o terceiro exemplos de situações que acionam os pensamentos automáticos e a ansiedade têm os mesmos resultados. Kate tem muitos pensamentos automáticos intensos e evita dirigir ou tenta evitar. Do ponto de vista longitudinal, Kate teve, enquanto crescia, experiências que parecem ter contribuído para o desenvolvimento de crenças nucleares desadaptativas sobre a periculosidade do mundo a seu redor e sobre sua vulnerabilidade para sofrer um acidente. Reunindo todas essas observações, o Dr. Urai desenvolveu uma hipótese de trabalho que incluía as seguintes características-chave. 1. Kate exibia as clássicas características cognitivo-comportamentais dos transtornos de ansiedade. Temores irreais de situações, subestimação de sua capacidade de controlar essas situações ou lidar com elas, excitação emocional e autônoma intensa e esquiva da situação temida. 2. Um histórico familiar evolutivo de tensão, vigilância contra o perigo e morte repentina de um ente querido e uma história familiar de possível transtorno de ansiedade em sua mãe que provavelmente contribuíam para o transtorno. 3. O trauma de um acidente de carro fatal sofrido por um colega da escola somou-se a seus temores e os concentrou nos riscos ao dirigir. 4. Fatores situacionais atuais provavelmente tiveram um papel na ativação dos sintomas. O plano de tratamento organizado pelo Dr. Urai estava diretamente ligado a essa hipótese de trabalho. Ele decidiu se concentrar na modificação dos pensamentos automáticos catastróficos de Kate por meio de questionamento socrático, exame das evidências, registro de pensamentos e ensaio cognitivo. Ele também planejou treinar a respiração da paciente para reduzir ou resolver a hiperventilação que ela sentia durante os ataques de pânico. A parte mais importante do programa era a de sensibilização aos estímulos temidos por meio do desenvolvimento de uma hierarquia para a exposição gradual. Embora acreditasse que as experiências de Kate enquanto crescia a tenham preparado para ter crenças nucleares baseadas na ansiedade, o Dr. Urai optou por concentrar a maior parte de seus esforços de tratamento na utilização de técnicas cognitivas, a fim de identificar e modificar os pensamentos automáticos e implementar estratégias comportamentais para romper o padrão de evitação de sua paciente. Esses métodos são consistentes com o modelo cognitivo-comportamental para o tratamento de ansiedade. Em uma sessão inicial, os dois trabalharam na crença nuclear de que ela morreria jovem. Mais adiante, na terapia, ele conseguiu ajudar Kate a entender e modificar os seus esquemas sobre vulnerabilidade ao perigo.
Outro caso apresentado nos vídeos que acompanham este livro demonstra como desenvolver uma conceitualização para uma pessoa com depressão. Os capítulos 5 e 8 trazem vídeos do tratamento de Brian, um jovem que ficou deprimido quando teve problemas para fazer a transição ao mudar-se para uma nova cidade e um novo emprego. Recomendamos que você espere até os capítulos 5 e 8 para assistir aos vídeos do tratamento de Brian pela doutora Sudak, pois serão dados exemplos específicos de como conduzir as técnicas descritas nessas seções do livro. Contudo, descrevemos brevemente o caso aqui como mais um exemplo de formulação de caso na terapia cognitivo-comportamental. Esta conceitualização deve ajudá-lo a entender melhor os métodos escolhidos pela doutora Sudak neste exemplo de terapia cognitivo-comportamental para depressão. Caso clínico. Brian é um jovem de 25 anos de idade que se mudou recentemente para a Filadélfia depois que a empresa de tecnologia da informação onde trabalhava foi comprada por uma empresa maior. Desde que se mudou, ele se sente cada vez mais solitário e deprimido. É sua primeira vez fora de casa. Seus sintomas de depressão incluem desânimo, dormir mal, menor apetite, com uma perda de aproximadamente 5 quilos, muitos pensamentos autocondenatórios e menor interesse e gratificação nas atividades. A concentração está boa e seu desempenho como engenheiro de computação não parece estar sendo afetado. Ele não tem pensamentos ou intenções suicidas. Seu score no PHQ-9 é de 18. Brian descreve-se como perdido desde que se mudou. Embora considere voltar para casa, não existem bons empregos para ele lá. Disse que ele seria um fracasso se voltasse a morar com sua mãe. Antes de se mudar, ele cantava em um coral, corria e gostava de sair com seus amigos. Contudo, parou com todas essas atividades. Nos últimos 3 meses, ele sai do trabalho e volta para seu apartamento, passando o resto do tempo sozinho. Não há história anterior de tratamento para depressão, porém Brian percebe que sempre lhe faltou confiança e se lembra dos longos períodos de tristeza quando era criança, sobretudo depois das visitas esporádicas de seu pai. Apesar das longas ausências, seu pai aparecia sem aviso com presentes e desculpas. Em poucos dias, ele sumia como o vento. O rompimento com a namorada que tinha desde os tempos de escola foi devastador para Brian. Pensando retrospectivamente, ele diz que deveria ter buscado tratamento naquele momento. Nunca pensou em suicídio e não tem história de problemas médicos. Filho único, Brian foi criado em uma região quase rural, no norte do estado de Nova York. Seus pais se separaram quando ele tinha 18 meses de idade. A história familiar é positiva para abuso de álcool por parte de seu pai. Nenhum membro da família foi tratado para doenças psiquiátricas, mas Brian acredita que sua mãe tem uma leve depressão crônica. Ela começou a trabalhar limpando casas depois que seu marido a deixou e agora é supervisora de serviços de limpeza para um pequeno grupo de motéis e restaurantes em sua cidade. O relacionamento de Brian com sua mãe é muito forte. Ele a descreve como sempre ao meu lado. Em função das restrições financeiras, Brian trabalhava meio período enquanto era estudante. Ele se descreve como tímido. Ainda assim, tinha amigos próximos e uma namorada firme desde o começo do ensino médio até o 2º ano da faculdade. Ela terminou o relacionamento quando Brian descobriu que ela se encontrava secretamente com outro homem. Desde então, ele namorou poucas vezes. A conceitualização de caso reúne as principais observações da doutora Sudak sobre a história de Brian e sua patologia cognitivo-comportamental para desenvolver uma hipótese de trabalho e um plano para implementar a terapia cognitivo-comportamental. Como você verá, a doutora Sudak decidiu acrescentar um antidepressivo ao plano de tratamento. Com sintomas de nível moderado a grave, Brian podia ter sido tratado somente com terapia cognitivo-comportamental. No entanto, havia a possibilidade de uma história de depressão anterior em sua vida, a probabilidade de uma história familiar de depressão e sintomas suficientes para sugerir que uma abordagem combinada poderia trazer vantagens. Os elementos cognitivo-comportamentais do plano terapêutico eram voltados para efetuar a reversão dos pensamentos automáticos de autopunição, ajudar Brian a voltar a se envolver em atividades positivas, romper seu padrão de isolamento social e revisar as crenças nucleares desadaptativas há muito tempo instaladas.
Os dois exemplos de formulação de caso apresentados aqui demonstram conceitualizações típicas da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento de transtornos de ansiedade e depressão. Em cada exemplo, o terapeuta reúne observações do funcionamento atual do paciente, sua história durante o desenvolvimento e seu histórico biomédico, articulando uma hipótese consistente com o modelo cognitivo-comportamental. Os planos de tratamento decorrem diretamente da hipótese de trabalho e fundamentam-se em construtos específicos da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento de ansiedade e depressão. Recomendamos que você comece a utilizar a ficha de conceitualização de caso de terapia cognitivo-comportamental agora, e que continue a desenvolver habilidades na realização de conceitualizações à medida que for ganhando mais experiência. O capítulo 11 inclui exercícios para redigir toda a conceitualização de caso e realizar autoavaliações de sua capacidade de desempenhar essa importante função. Resumo. A avaliação para a terapia cognitivo-comportamental inclui todas as tarefas habituais para realizar uma avaliação inicial, abarcando obter uma história detalhada, perceber os pontos fortes do paciente e realizar um exame do estado mental. No entanto, é dada atenção especial à evocação dos padrões típicos de pensamentos automáticos, esquemas e comportamentos de enfrentamento e ao discernimento da adequação do paciente para a terapia cognitivo-comportamental. Como essa terapia demonstrou ser eficaz para uma grande variedade de quadros clínicos, depressão maior, transtornos de ansiedade e alimentares e poder se somar aos efeitos da medicação no tratamento de transtornos psiquiátricos graves, há muitas indicações para essa abordagem de tratamento. É sugerido um ponto de vista cognitivo, comportamental, social e biológico amplo para a formulação de caso e o planejamento do tratamento. Para desenvolver uma conceitualização refinada e altamente funcional, os terapeutas precisam 1. Realizar uma avaliação detalhada. 2. Desenvolver uma análise transversal dos elementos cognitivo-comportamentais das situações estressoras típicas na vida atual do paciente. 3. Considerar as influências longitudinais nas crenças nucleares e estratégias comportamentais habituais do paciente. 4. Formular uma hipótese de trabalho. 5. Elaborar um plano de tratamento que direcione as técnicas eficazes da terapia cognitivo-comportamental para os problemas-chave e pontos fortes do paciente.